Deuteronômio, capítulo 33, nós estamos dando continuidade à exposição do livro de Deuteronômio. Nós estamos iniciando o penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio, e tem sido uma jornada boa nesse sentido, já há alguns anos expondo o livro de Deuteronômio. Estamos concluindo. Hoje nós vamos expor apenas os 5 primeiros versos, irmãos. Deuteronômio, capítulo 33, nós vamos nos deter apenas nos 5 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Com as tribos de Israel. Vamos mais uma vez à presença de Deus, irmãos, para ouvirmos a pregação logo após a oração. Oremos ao Senhor. Desvenda os nossos olhos, Senhor Deus, nessa manhã, quando abrimos a Tua palavra para conhecermos ao Senhor. Fala ao nosso coração. Glorifica o Teu Filho de tal maneira, Senhor, que o Senhor seja exaltado nessa manhã. E só o Senhor seja conhecido, porque é o conhecimento do Senhor que nos trará vida eterna. Salva, restaura, conforta, consola, exorta o Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Moisés está caminhando para a morte. Capítulo 34 é a narrativa dela. Acontece que ele, antes de morrer, ele ainda tem algumas tarefas a cumprir como o legislador de Israel, aquele que foi enviado por Deus para estabelecer a lei ao povo de Deus. E Moisés, nesse contexto, irmãos, perto da morte, ele tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. É interessante que muitas vezes aquilo que se fala antes da morte tem um peso muito grande, e se quer ouvir o que o indivíduo quer falar antes de morrer. Até mesmo necessariamente aquilo que ele vai deixar para a família, se não é o testamento, o que é que ele prescreveu para cada um. Nesse caso, Moisés, nas suas últimas palavras, ele continua instruindo o povo no modo como eles devem viver, interpretando a lei de Deus para o povo que agora está às portas da terra prometida e vai, atravessando o Jordão, entrar na terra prometida. As palavras antes da morte, elas têm um peso muito grande. Interessante que João, o evangelista João, aqui nós vamos tentar fazer um paralelo com essa narrativa aqui do capítulo 33, nos ensina muito. Porque todos os outros evangelistas, irmãos, eles narram o período da morte de Cristo dentro do período histórico, bem organizado, muito bom. Enquanto que João, do capítulo 12 até o final do livro, ele está narrando ali os últimos dias de Cristo, literalmente. E quando chega ali nos últimos capítulos, que não são poucos de João, ele narra as últimas horas de Cristo na terra. E ele gasta ali capítulos inteiros. Lembre-se, Jesus ora a oração sacerdotal em João 17. E ainda tem o capítulo 18, 19, mas desde o capítulo 12 isso vem acontecendo em João.
onde uma seção imensa de João é o período em que Cristo está pronto, está sendo entregue à morte, e as palavras que ele fala são tratadas ali com muito cuidado por João, porque tem um peso muito grande para a igreja. A herança da obra que ele vai completar. A herança da obra que ele vai completar. Moisés não está aqui na cama, deitado, esperando a morte, como pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo do tipo de morte que o Senhor nos conceder. Moisés não foi em um caso desse. Ele vai subir ao monte, ele vai contemplar a terra, ele ouviu do seu pecado, agora ele fala pela última vez ao povo, e agora ele vai abençoar Israel mais uma vez. Ele vai abençoar Israel mais uma vez. Nesse sentido, Moisés ele se encerra na história como a interpretação do papel que ele tem em toda a revelação bíblica. Moisés aqui é um patriarca, Moisés aqui é um profeta, Moisés aqui é um legislador. Ele é descrito aqui no texto dessa maneira. Como patriarca, entenda, ele é muito parecido com aquilo que aconteceu com Jacó. Quando antes da sua morte, em Gênesis 49, você vai encontrar, ele para e abençoa os seus filhos, as tribos. E mais uma vez Moisés vai fazer isso agora, não como sendo o pai deles, mas aqui tendo um papel de patriarca. Interessante notar, veja, irmãos, que ele vai usar essa expressão, herança de Jacó, no versículo 4. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E a partir do verso 6, então, ele passa a prescrever a bênção para cada uma das tribos, até o final do capítulo. Ele é como um patriarca. Ele é descrito aqui como pai do seu povo, pronunciando como se fosse na hora da morte as bênçãos que Deus derramaria sobre eles. Ele estava ali no Monte Nebo, não estava na cama deitado, morrendo, mas ele estava ali pronunciando as últimas palavras. Existem similaridades muito grandes entre Gênesis 49 e Deuteronômio capítulo 33, muito grande. Então, perceba o que é Moisés nessa narrativa. É um patriarca. Mas no segundo momento, ele é descrito como um profeta. Veja o versículo, irmãos, ele diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus. Esse termo, homem de Deus, né? Esse é um termo utilizado, por exemplo, o Salmo de número 90, que é um salmo de Moisés. O título do salmo é Moisés, homem de Deus. Lembre-se que Moisés acabou de cantar um salmo, um cântico, no capítulo 32 do livro de Êxodo, de Deuteronômio, melhor dizendo. Ele canta, ele escreve um cântico que vai ficar marcado para o povo, por todas as gerações. E nesse aspecto, ele é descrito tanto aqui como lá no livro, como sendo homem de Deus. Moisés estava entre os profetas. Você sabe que esse era um termo utilizado para os videntes e para os profetas no período posterior, por exemplo, em Samuel. Esse é um título dado aos profetas, vidente. Veja que Isaías era dito assim, Isaías era visão que Isaías teve sobre... Eles viam o futuro. E no caso particular, Moisés aqui é um homem de Deus, que também é descrito em Samuel, referindo-se aos profetas. O título utilizado no texto, irmãos, servo do Senhor, é também um termo claro associado a isso. É também usado pelos profetas. Moisés tinha um lugar único. Ninguém poderia se comparar a ele. Se você, por exemplo, for para virar a página comigo em Deuteronômio 34, verso 10 e 12, veja o que diz o texto, por favor. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse
tratado face a face. Nunca mais se levantou um profeta assim em Israel. Lembre-se que esse Moisés, então, no próprio título daquilo que é introduzido como sendo a bênção de Moisés no final da sua vida ao povo, ele é descrito como patriarca, como aquele que abençoa os seus filhos, e é descrito também claramente como um profeta, aquele que é chamado, literalmente no texto, homem de Deus. Homem de Deus. Moisés é um patriarca, Moisés é um profeta e muito mais. O texto vai concluir a sua história. No verso 2 ao 5, você tem no verso 1 um título dado a ele, quem é Moisés. Agora do verso 2 ao 5, você vai encontrar aqui as razões dessa realidade que ele passa a abençoar o povo. A bênção que vem a partir do verso 6 tem agora como fundamento os versos 2 até o verso 5. Há um balanceamento, eu diria aqui, há um equilíbrio aqui no texto. O verso 2 ao 5, com o que termina o capítulo 33, irmãos, do verso 26 a 29. Veja lá comigo, por favor, 26 ao 29, que ele encerra o livro, o capítulo, melhor dizendo, ele diz assim: Não há outro, ó amado, semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Olha, perceba, eu tenho aqui, na conclusão desse salmo, desse capítulo 33, eu posso dizer assim, um equilíbrio. O que é dito de Yahvé? Ele é guia, ele é rei e ele é o protetor de Israel. Preste bem atenção. O que é dito na forma de semente, do verso 2 ao 5, é dito na conclusão com uma forma muito clara. Ele é guia, ele é rei e ele é o protetor de Israel. Ele é o protetor de Israel. Nunca você pode pensar de outra forma. O capítulo 33 foi construído naturalmente, intencionalmente. Isso não é um jogo de palavras jogadas ao léu, não é isso. Mas é um jogo de palavras no sentido de que Moisés aqui está construindo o seu argumento. Há uma teofania no texto. Preste atenção como Moisés resume toda a história da redenção dessa forma. Veja o verso 2 comigo, por favor. O que acontece que dá base para a bênção que se segue a partir do verso 6? Ele diz no verso 2: Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei, o fogo da lei. A imagem é interessante. Existe um evento cósmico aqui envolvendo Yahvé e os seus anjos. E eu diria mais, irmãos, seria como a Bíblia descreve aqueles que foram criados por ele, seres angelicais. No verso 2 ele usa esse termo aqui, miríades de santos. Miríade de santos. Primeiro, um evento cósmico. A lei foi entregue e a descrição houve um evento cósmico. Os anjos presentes, a glória de Deus sendo revelada, a lei sendo entregue, o soar de trombetas, relâmpagos, trovões, medo, pavor. A glória de Deus estava presente ali no Monte Sinai.
E Moisés descreve como miríades de santos. E aqui é uma possibilidade clara que está se referindo aos seres celestiais. Só que no verso 3 agora, no primeiro verso 2, ele lida com o evento histórico cósmico. Agora ele vai lidar com o evento histórico quando Israel se submete a Yahvé como sendo aquele que vai guiá-los e instruí-los. Veja o verso 3, por favor. Ele diz assim: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. A lei foi dada a eles, e eles então são guiados e instruídos por Yahvé. Veja, primeiro, a manifestação cósmica na entrega da lei. Segundo, o objetivo dela, levar o povo à submissão e ao temor ao Senhor, ser guiado e instruído na verdade. Mas ainda, no verso 4, irmãos, ele diz assim: Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. Como é que Deus vai instruí-los? Por meio da lei que foi entregue por Moisés. A lei que foi revelada. O evento cósmico, a manifestação histórica de Deus que guia e instrui, por meio do que ele guia e instrui? Por meio da sua lei. E qual o resultado disso, irmãos? Verso 5, o resultado é: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Como resultado, então, Yahvé aqui é estabelecido como rei em Israel. É como se fosse uma cerimônia, e aqui vamos pensar, alguém que foi eleito e vai ser empossado como o soberano daquele local. Um evento cósmico. Ele é instalado como aquele que guia e instrui, com base em quê? Com base nas normas que estão estabelecidas, isto é, pela Constituição, pela lei que foi ordenada. E o que é que acontece com o povo? Qual o resultado dessa manifestação? Ele se torna o rei, o soberano. Ele foi então instalado rei sobre o seu povo. Sobre o seu povo. Que coisa interessante notarmos, porque esse é o propósito da revelação então que Moisés está nos concedendo, irmãos. É mostrar como Deus se tornou rei de Israel. Como ele se tornou rei de Israel? Pelo evento cósmico, pela revelação no Sinai, pela lei entregue, para que Israel entendesse que só o Senhor é rei e eles estão submissos à autoridade dele. Outro ponto importante que eu queria frisar aqui é que, como termina o capítulo 32 do livro de Deuteronômio, o reino celestial, isto é, o Deus que guia os seres celestiais, ele também ajunta as tribos de Israel. Veja, o Deus que ajunta os seres celestiais, miríades de anjos, é aquele que vai ajuntar o seu povo diante de si. Veja, e a imagem é clara, eles estão ali no Monte Sinai, reunidos. O Deus que governa os anjos, e se colocam diante dele, as miríades. Agora ele vai fazer por meio da obra da redenção, a revelação da sua lei, com que eles se submetam a ele e façam a sua gloriosa vontade. Então são 3 ênfases o texto nos concede, né? Primeira ênfase: o poder transcendente de Yahvé é aclamado pela referência à teofania no Sinai. Teofania é a manifestação de Deus no Monte Sinai. O Sinai aqui por Moisés não é lembrado apenas como um lugar, irmãos, em que a lei foi entregue, mas é lembrado por ele como um poder cósmico extraordinário,
que Yahvé demonstra e o lugar em que o Senhor marcha vitoriosamente como o cabeça dos seres angelicais para mobilizar um exército terreno que fará a sua vontade, que governa todas essas coisas poderosamente, para que os homens se submetam a Ele verdadeiramente. É isso que Abacuque vai dizer. É isso que o salmista, no Salmo 68, também vai dizer. Ele vai chamar o Deus do Sinai. Veja, são expressões que são pouco utilizadas na Bíblia, mas são utilizadas. O Deus do Sinai. Por exemplo, se você abrir a palavra de Deus comigo, o Salmo de número 68, verso 7 e verso 8. Preste bem atenção, por favor. Salmo de número 68. Veja, apenas esses dois versos. Veja a expressão utilizada pelo salmista. Salmo de número 68, verso 7 e verso 8. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. A terra e os céus, ali naquele contexto, foram movidos naquele ato. O Senhor é o Deus do Sinai. Por que isso é tão importante? Moisés está morrendo, irmãos. O povo vai continuar a jornada. Como é importante lembrar de verdades como essa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que move anjos, que move os seres celestiais, o que guia a natureza e a criação, o que domina todas as coisas, o que governa o coração do homem. A quem você vai temer se você o serve? Se Ele é o teu rei, se Ele é o teu soberano, a quem você vai temer? Se Deus é por nós, quem será de fato contra nós? Moisés começa a descrição dessa forma, para nos ensinar isso. As manifestações extraordinárias do cosmos. Me faz entender e até olhar para o Salmo 19 com uma outra perspectiva, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler e cantar. Lemos melhor do que cantamos, sem dúvida. Mas o Salmo 19 tem uma gloriosa verdade. Veja, ele começa falando da gloriosa criação e depois adentra a lei. Como que parece que são coisas distintas, Moisés vai fundi-las. O soberano de todo o universo, que tem o cosmos nas suas mãos, que faz as manifestações da criação eternas sendo feitas diante dos olhos do povo, raios, trovões. Você imagina o que está acontecendo ali naquele monte onde só Moisés adentrou, no alto do monte. A glória. Até porque, lembre-se, o Monte Sinai, irmãos, é a descrição do tabernáculo. O tabernáculo tem três partes: a parte externa, o santo lugar e o santíssimo lugar. O Monte Sinai tem três partes também. A parte externa, que ninguém podia encostar, se tocar seria morto. A parte do meio, que é o santo lugar, onde poderia subir Moisés, Josué, até os sacerdotes com eles. Arão, os 70 anciãos. E o santíssimo lugar, onde apenas o sumo sacerdote podia adentrar, Moisés, naquele contexto, particularmente. E lembre-se que o santíssimo lugar, lembre-se bem disso, lá naquele lugar havia anjos na tampa do propiciatório.
Essa é uma descrição tão gloriosa que Moisés parece nos instruir aqui, que esse evento cósmico aponta para o Deus que tem o governo de toda a criação e é o Deus que faz com que a sua lei seja obedecida. O que ajunta miríades para fazer a sua vontade, ajuntará uma nação, um povo dentre os povos, para servi-lo. Essa é a primeira grande implicação. Segundo grande preceito desse texto, irmãos, é um relacionamento pactual. Como é que esse relacionamento é confirmado? É confirmado pelo amor de Yahvé, o amor de Deus. Veja no verso 3, parte A. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão nas tuas mãos. Apenas a parte A. Amas os povos. E como é que isso se dá dentro de uma estrutura pactual, irmãos? Veja a parte B e C do verso. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Você entende aqui? O amor de Deus é manifestado dessa maneira. Deus ama o seu povo. E qual é a recíproca do seu povo? Eles obedecem à lei do Senhor. Porque foi assim desde o princípio. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A íntima relação entre obediência e amor estão estabelecidos desde o princípio. A íntima relação está estabelecida desde o princípio. É por isso que João, a quem nos referimos no início, afirma: nós amamos ao Senhor, nós dizemos que amamos a Deus quando obedecemos os seus mandamentos. E Deus, então, como é que Ele mostra o seu amor para conosco? Nos libertando do cativeiro por meio de manifestações poderosas e gloriosas, nos entregando a sua lei, a sua vontade. E o povo vai se submeter a essa lei. A última parte do verso 3, e aprendem das tuas palavras. Eles não apenas escutam sobre ela, eles aprendem dela. Eles aprendem dela. E essa lei, irmãos, ela foi mediada por Moisés, foi entregue por ele. Moisés nos prescreveu a lei, verso 4, por herança da congregação de Jacó. Moisés nos prescreveu a lei. Foi entregue por ele. Deus usou Moisés para isso. E aí ele diz, por herança da congregação de Jacó. O Senhor vai dividir a terra como herança lá na frente. Mas a herança da parte de Deus ao povo foi a sua lei. Ele deu ao seu povo a sua lei. Você sabe, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, irmãos, nós rejeitamos a herança do Senhor. Como se nós não quiséssemos aquilo que Ele nos deu. Quando não damos ouvidos à sua voz, quando não temos prazer em ouvir a sua palavra, quando não nos colocamos em submissão à sua voz, o seu ensinamento, a sua instrução. É como se eu dissesse, eu não quero a herança que meu pai me deixou. Eu não quero a herança que ele me deixou. Em terceiro lugar, irmãos, primeira característica que nós vimos aqui é a manifestação clara, como nós vimos no texto. O poder transcendente de Yahvé é aclamado pela referência à teofania, Deus se manifestando poderosamente. Segundo lugar, nós vimos o aspecto pactual revelado no texto. Em terceiro lugar, você vai encontrar o reinado de Yahvé é afirmado com essa dupla base, irmãos. O poder militar de defender a Israel e o seu papel como legislador. Ele defende e ele legisla. 3 vezes, irmãos, no Pentateuco, é feito referência ao reino de Yahvé.
3 vezes é dito isso em toda a Escritura. Você não precisa abrir o texto, mas você pode anotar para ler posteriormente. Primeira vez que aparece esse conceito do Deus que governa todas as coisas, está lá em Êxodo, no capítulo 15, verso 18. Quando é dito assim, né? O reinado de Yahvé, irmãos, é coroado na seguinte dedução: a destruição dos inimigos de Israel. Faraó e seu exército foi destruído ali. Ele diz: o Senhor é rei. Veja, isso aqui está escrito no verso 5 do capítulo 33. E o Senhor se tornou rei. Então a primeira grande manifestação é quando os inimigos foram destruídos, ali no Mar Vermelho. Segunda vez que isso aparece na Escritura, através da boca de Balaão, quando ele tentou amaldiçoar o povo de Deus. Há uma segurança em Israel, irmãos, fundamentada. Ninguém pode fazer mal ao povo de Deus, por causa do poder desse rei de protegê-los. Ninguém pode fazer mal a esse povo por causa do poder desse rei de protegê-los. Você vai encontrar isso lá em Números, capítulo 23, verso 21 a 23. E finalmente, em Deuteronômio, no capítulo que nós lemos, 33, verso 2 a 5. O reinado dele está conectado com o papel de Yahvé de dar a lei a Israel, de ser o legislador. Ele destrói os inimigos, ele protege o seu povo e ele dá segurança a eles. Pela lei, por sua palavra. Pela lei e por sua palavra. É isso que se espera de um rei. Proteção, destruição dos inimigos e segurança. Por meio do quê? Da verdade, do ensino, da instrução. O verso 5 diz: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Yahvé. E aqui tem um elemento tão interessante. É assim que os oficiais da igreja revelam a monarquia, ou Cristo como rei da igreja. Lembre-se que são 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. Aqui ele está sendo escrito como rei. E veja aqui na segunda parte do versículo 5, ele fala: quando os líderes, os cabeças da tribo estavam reunidos, eles vão dar continuidade a esse princípio, eles vão ensinar a lei que lhes foi entregue. E como isso vai ser feito? Com fidelidade, a Bíblia interpretando a própria Bíblia. E o que isso fará com a igreja? Vai destruir os inimigos. O pecado, o diabo, o mundo, não vai ter espaço na igreja. Vai ter proteção. Nós não apenas vamos expulsar o mal pela palavra, nós vamos impedir que ele adentre a igreja por meio de falsa doutrina, heresias. Nós vamos proteger a igreja pela lei. E o que mais? Nós vamos, como diz o texto sagrado, nós vamos dar segurança. É aí que você é protegido. É aí que você é protegido. O texto tem uma expressão tão bonita no meio dele, que nos ajuda a entender caminhando para o fim da exposição. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Todos os teus santos estão na tua mão.
que significa isso? Pode ser tanta coisa aqui, irmãos. Vamos para as possibilidades e eu acredito que nenhuma delas ela é essencialmente excludente. A Bíblia fala que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, o barro, e Ele faz de acordo com o que Ele quer. Nós estamos nas suas mãos. Pode significar claramente que Ele é o Deus que vai nos fazer conforme aquilo que Ele revela na sua palavra. Ele é santo, a sua palavra é santa, o seu povo é santo. Ele vai nos fazer santos. Ele vai nos quebrar, Ele vai nos moer, Ele vai nos fazer passar por sofrimento, por aflições. Ele vai nos transformar à imagem dEle. Mas não apenas isso, irmãos. Nós estamos nas mãos dEle. Significa que nós somos formados por Ele, feitos por Ele, criados por Ele. Essa obra que se revela na gloriosa manifestação cósmica e que coloca um povo submetido à lei para obedecer aos seus mandamentos, é o poder daquele que tem nas mãos a capacidade de fazer o intento do seu próprio decreto, da sua própria vontade. Ele tem poder para realizar a sua vontade. As mãos dele são poderosas. São poderosas. Porque ela significa segurança também. O próprio Cristo disse: ninguém poderá arrebatá-los das tuas mãos. Ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Nós que estamos em Cristo Jesus, ninguém pode nos arrebatar das tuas mãos. Como é interessante como que o conhecimento de Deus nos leva à submissão à lei e tê-lo como o nosso rei, que governa a nossa vida segundo a sua vontade revelada. As mãos dele nos fazem isso. Nos fazem isso. Poderosamente. E essas mãos, irmãos, elas nos fazem pensar como existem pessoas na igreja. No nosso meio, às vezes até, que aderiram à igreja, mas não foram enxertadas no Senhor. Você já passeou num bosque, e nesse bosque você já viu, é muito comum nos bosques, aquelas árvores e um monte de planta que cresce ao redor da árvore, em cima, cresce junto com ela. Ela se alimenta da árvore, mas não é a mesma raiz dela. Ela não foi enxertada. Ela se alimenta dela, mas não é a mesma raiz dela. Ela até obedece e conhece a lei, mas a lei não é o seu deleite, porque não é a mesma raiz. Ele não consegue, porque não foi a mão do Senhor. Porque um dos pontos centrais, ele vai se submeter, ele vai ter Deus como rei, ele vai reconhecê-lo como seu rei e vai fazer a sua vontade. Essa obra da redenção mostra que não basta necessariamente você aderir, você tem de ser enxertado. Mas ainda, aqueles que estão enxertados e que foram comprados por essa obra gloriosa, e que a lei de Deus foi escrita no nosso coração. E aqui eu preciso dizer, porque o que acontece com Moisés aqui é apenas um sinal glorioso daquilo que acontece com Cristo, e que é real, é fato, mas Cristo é superior. É só você lembrar, Jesus Cristo, Ele cumpre toda a lei de Deus.
Moisés não vai entrar, capítulo 32, na terra prometida, porque ele quebrou a lei de Deus. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Segundo, esse Cristo, ao cumprir toda a lei, diz: eu vou aos céus, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, e quando ele vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E o autor da carta aos Hebreus diz: a lei vai ser escrita no nosso coração. Naquele dia, naquele monte, o Espírito veio sobre a igreja, e a lei não foi escrita em tábuas de pedra, a lei foi escrita no coração. O Cristo que venceu, foi assunto aos céus, derrama o seu Espírito sobre a igreja, e a lei é escrita no nosso coração. E nós que estamos unidos a Ele pela fé, e Ele não olha para a igreja e diz: vocês vão receber essa bênção da parte de Deus. Ele diz: eu adquiri as bênçãos da parte de Deus para vocês. O meu sangue comprou todas as bênçãos. E aí eu vou por último dizer: nós que estamos dessa forma, unidos ao nosso Redentor, olhando para Ele como aquele que é o nosso legislador, instruídos pela verdade dEle, nós somos formados pelas mãos dEle, e essas mãos também nos lembram uma mãe que amamenta o seu filho. É segurança por uma razão. Você olha para a criança, ela segura na mãe e amamenta, e ela vai se alimentar naquele momento. Ela segura como quem está sustentando. Aí chega o momento que o braço cai, mas ele não cai, porque as mãos do Senhor estão segurando. O povo do Senhor está nas mãos do Senhor. Os que foram comprados pelo sangue do Senhor, os que creram no Evangelho, os que amam a sua lei, os que têm prazer na sua vontade, os que dependem exclusivamente de Cristo. Até podem fazer cair o seu braço, mas o que o sustenta não são suas mãos, são as mãos do Senhor. As mãos do Senhor. Como é terrível imaginar um lugar onde a lei do Senhor não é ensinada, uma casa onde a palavra não é instruída, onde a vontade do Senhor não é ensinada, para que os filhos obedeçam à verdade do Evangelho. Porque assim vocês vão dizer aos seus filhos: você sabe como você diz que o Senhor é teu rei? Se vocês se assentam aos pés dele, para aprender dele. Porque ele vai legislar, ensinar, instruir, como profeta e como rei, e essa lei vai protegê-los, não apenas hoje, mas para sempre. Você quer proteger os seus filhos? Exponha-os à lei de Deus. Você quer guardar os seus filhos? Ensina aos seus filhos a lei de Deus. Eles serão protegidos, não apenas hoje, mas para sempre, porque saberão o caminho por onde devem seguir.
Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça por algum instante. Vamos à presença de Deus. Nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua palavra e sermos desafiados a vivermos segundo aquilo que temos ouvido do Senhor. Socorre-nos nas nossas fraquezas, porque certamente a nossa força vem do Senhor. Dá-nos coração submisso à Tua palavra e ao Teu ensino, para podermos, Senhor Deus, de coração compreender que a Tua lei, a segurança é conforto e ela é proteção para nós. É por meio da Tua verdade que nós somos guardados nesse mundo. Por isso que nós te pedimos, ó Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Abençoa os nossos filhos, os jovens, os casais. Ensina-nos a amar a Tua lei, a obedecer a Tua palavra e ter alegria na instrução do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.